Ei galera, diante dessa suspensão das datas do PISM-2, nós preparamos com muito carinho algumas atividades para vocês. E vocês já devem ter feito ela hoje, que é o primeiro desafio, né? O primeiro desafio PISM. Vocês agora vão assistir a resolução das questões e no próximo final de semana a gente vai ter um aulão. Espero que vocês aproveitem muito isso. Não é hora de baixar o astral. Vamos transformar esse limão numa limonada e olhar isso sempre com olhos positivos. É mais chance da gente aprender e melhorar a cada dia. Obrigado, um grande abraço. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu vou fazer aqui, gente, as questões do desafio 1 do PISM-2, tá? Que nós vamos resolver agora para vocês. Tudo bem? Vamos lá? Olha só, vamos lá, olha. Deixa eu compartilhar aqui a tela. A primeira questão, gente, questão fechada, tá? Olha lá, ó. Anaplebes, um animal aquático, possui capacidade incomum de ver acima e abaixo da superfície da água simultaneamente. O seu olho é adaptado para essa finalidade e funciona como dois olhos e um único globo ocular. Beleza. Cujo corte transversal é mostrado a seguir. É um único globo ocular, tem uma córnea só, e aí o cristalino é achatado. Quer ver? Qual a adaptação física ocorrida no olho desse animal aquático explica o fenômeno relatado? Aí vai lá, o achatamento da córnea. Não, a luz, ela passa pela córnea, que é o primeiro elemento refrator do olho humano, depois vai para o cristalino. Então, ela passa pelo cristalino para chegar na retina. Então, essa primeira, gente, olha lá, a duplicidade da córnea, não, é uma só. A circularidade do cristalino, não. A curvatura da retina, não. É o achatamento do cristalino. Então, a primeira, como está ali no quadro, eu botei letra E. Número 2, uma fibra ótica é um filamento flexível, transparente e cilíndrico, que possui uma estrutura simples composta por um núcleo de vidro, por onde a luz se propaga, e uma casca de vidro, é a casca que envolve. O índice de refração do núcleo tem que ser maior que a casca, senão não acontece o fenômeno. Ambos com índice de refração diferentes. Um feixe de luz monocromático de uma só frequência, que se propaga no interior do núcleo, sofre reflexão total na superfície de separação entre o núcleo e a casca, segundo o ângulo de incidência alfa, como indica a figura abaixo. Beleza. Com relação à reflexão total, são feitas as seguintes afirmações abaixo. Vamos lá. Não precisa ir para o quadro, gente. O feixe luminoso propaga-se do meio menos para o mais. Não, é o contrário. Tem que ser do mais para o menos. Um está errado. Para que ela ocorra, o ângulo de incidência alfa deve ser inferior ao ângulo limite da superfície de separação entre o núcleo e a casca. Não, ele tem que ser maior, está errado a 2. O ângulo limite da superfície de separação entre o núcleo e a casca depende do índice de refração do núcleo da casca, está certo. O seno do ângulo limite, gente, é o N menor sobre o maior. O feixe luminoso não sofre refração na superfície de separação do núcleo e a casca. Então, a 3 e a 4 estão corretas. O gabarito dessa deve ser a letra B, de bola. Beleza? A 3, gente, eu tenho que resolver aqui no quadro. Vamos lá, ó. Um pedreiro, ao mover sua colher, dá movimento na direção horizontal a uma porção de massa de reboco de 0,6 kg, que atinge perpendicularmente a parede com velocidade de 8 metros por segundo. A interação com a parede é inelástica e tem duração de 0,1 segundo. Ela bate e cola. No choque, a massa de reboco se espalha uniformemente, cobrindo uma área de 20 centímetros quadrados. Nessas condições, a pressão média exercida pela massa sobre os tijolos da parede. Gente, vamos lá. Pressão é força sobre área. Força é massa vezes aceleração, dividido pela área. Essa aceleração é a variação da velocidade em função do tempo, lá da cinemática, pela área. A massa de reboco é 0,6. Qual a variação de velocidade, gente? Ela bate e para, então é 8, num tempo de 0,1 segundos. Essa área tem que estar em metro quadrado, então é 20 vezes 10 a menos 4. Se você fizer essa conta, dá 48 dividido por 20 vezes 10 a menos 4, que é 24.000 Pascal. Beleza, gente? Então, essa aqui
é a resolução da número 3. Tudo bem? Beleza, então. Nós vamos fazer agora, gente, olha lá, ver se está beleza a resolução. A 1 não tinha, né? Era a letra E, a 2 é a letra B, não tinha a conta. E a 3, a conta é essa aqui. Tudo bem? Beleza. Nós vamos apagar aqui para fazer as abertas. Está gravando aí o pessoal vai ver. As questões abertas, vamos tentar resolver. Deixa eu colocar aí para vocês. Espera aí. Compartilhando de novo. Vamos lá. Agora as abertas. A primeira questão aberta, gente. No interior de um calorímetro ideal, ou seja, ele não perde calor para o ambiente, o qual contém inicialmente 400 gramas de gelo a menos 20, são colocados M gramas de água a temperatura de 90. Você vai misturar a quantidade de gelo com a água. Considerando que a temperatura final de equilíbrio no calorímetro é de 40 graus Celsius, determina a massa de água adicionada. Ele deu o calor específico do gelo, da água, calor latente de fusão. Beleza. Vamos fazer assim, gente. Calor trocado é igual a zero. Ou seja, vai ter um MC ΔT para o gelo e a zero. Aí ele vai virar água a zero, calor latente de fusão, ele vai mudar de fase. Aí depois ele vai para a temperatura final, que é água a 40. E aí, essa quantidade de água que ele colocou lá a 90, que é o Mzinho, vai virar água a 40 também. Essa é para água só. Isso tem que ser igual a zero. Ó, a massa de gelo é 400, calor específico dele é meio. Ele sai, gente, olha lá, ó, de menos 20 para zero, dá 20. Mais 400 vezes 80, mais 400 vezes 1, que é o calor específico, ele já é água, vezes 40. Mais a massa, 1. Qual é a variação de temperatura para essa massa de água? De 90 para 40 é menos 50. Igual a zero. Gente, fazendo essa conta, dá 4.000 mais 32.000 mais, aqui vai dar 4.000 vezes 4, 16.000. É igual a 50M. Aqui não vai dar menos 50M, eu passei somando. Somando isso aqui, gente, vai dar 52.000 é igual a 50M. Cortou um zero, 5.200 dividido por 5 dá 1.040? Eu acho que é a resposta. Ou seja, você teria que colocar 1.040 gramas aí, para isso aí dar certo. Tudo bem? Beleza. Melhorar a claridade aqui, gente. Acho que foi melhor, né? Vamos tentar o próximo, meus queridos? Vamos lá. Aí a resolução da questão 1 aberta. Era uma questão de calorimetria, né, gente? Calor trocado igual a zero. O gelo vira água e a água cai para a temperatura final. A questão 2, gente, é uma questão de ótica, que você usa a refração, né? Deixa eu fazer ela aqui. Espera aí. Você tem tipo um triângulo retângulo. Aí é um prisma isso aqui, deve ser de vidro, né? Aí você tem um raio luminoso fazendo isso aqui. Mais ou menos, deixa eu colocar. Aí o raio se desvia, vem para cá, olha. Aqui é 25,
Tá, aqui é ar, né? Segundo ele, esse ângulo vale 15. Aqui é normal, gente, esse ângulo vale 25 também. Peraí. Vamos lá. Em uma sala de aula, laboratório de física, utilizando o arranjo experimental esquematizado da figura, foi medido o índice de refração de um material sintético chamado poliestirene, ao bloco, tá, gente? Nessa experiência, a radiação eletromagnética proveniente do gerador de micro-ondas propaga-se no ar e incide perpendicularmente em um dos lados de um bloco de poliestireno, cuja seção reta é um triângulo retângulo que tem uns ângulos medindo 25 graus. Conforme a figura, um detector de micro-ondas indica que a radiação eletromagnética sai do bloco, propagando-se no ar em uma direção que forma um ângulo de 15 com um ângulo de incidência. É o ângulo de 15, está ali. A partir desse resultado, ele determina o índice de refração do poliestireno em relação a ar para essa micro-ondas. Isso aqui é o bloco de poliestireno. Beleza? Tá. Note e adote, ó. Índice de refração do ar é 1, seno de 15, 0,3, seno de 25, 0,4, seno de 40, 0,6. Gente, vamos usar a lei de Snell? N1, seno de θ 1, quem é o meio 1? É o bloco. A luz está saindo do bloco para o ar. É igual a N2, seno de θ 2. N1 é o índice de refração do bloco. Qual o ângulo de incidência? Se esse ângulo é 25, aqui é 90. Esse aqui, gente, tem que valer 65. Então, esse aqui é 25. Seno de 25. É igual ao N2, que é o ar. O meio 2 é o ar. É para onde a luz está indo. Qual é o ângulo de refração? Gente, se esse é 25, esse também é, oposto pelo vértice. Como tem que ser medido em relação ao normal, é o seno de 40 graus. Olha lá. Que é 15, foi esse que ele saiu aqui, com mais 25. Então, o índice de refração do bloco é igual ao seno de 40 dividido pelo seno de 25. Ele deu o seno de 15 para te enganar. Quanto que é o seno de 40? 0,6 dividido pelo seno de 25, que é 0,4. Então, é 6 quartos, que é 1,5. Lembre-se que o índice de refração não tem unidade, é uma grandeza adimensional. Tudo bem, gente? Beleza? Tá aí a resolução para vocês. Deixa eu voltar aqui. Eu vou parar de compartilhar. Tudo bem, gente? Está aí a resolução do segundo, tá? Eu botei até mais tempo, mas eram só 3 questões fechadas, mais tranquilas, e depois essa questão aberta aí, tá bom? Espero que todo mundo tenha acompanhado aí, tá? A gente mostrou as 3 fechadas, que eram mais não tinha conta, e essas 2 abertas. Tudo bem? Valeu, então, gente. Eu vou parar a gravação. Boa sorte para vocês no desafio, tá bom? Valeu. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui para comentar as questões do desafio, não é isso? Então, a primeira questão é uma questão sobre mobilidade urbana, né? Ele te dá um texto sobre mobilidade urbana e ele pergunta o seguinte, olha, as mudanças nos padrões internacionais de mobilidade urbana são necessárias para, né? Então, para que eu preciso fazer essa mudança na mobilidade urbana, né? Porque ele está dizendo que tem muita quantidade de veículos particulares, tá certo? E tem muita quantidade de caminhões, então isso tudo precisa ser alterado, tá? Então, as mudanças nos padrões tradicionais de mobilidade urbana são necessárias para, letra A, aumentar a retomada do crescimento econômico pautado na circulação de veículos, automotores e caminhões? Não. Essa é justamente a crítica que ele está fazendo lá no texto. Então, não pode ser essa. Letra B, diminuir o volume da circulação de pessoas visando criar mecanismos de centralização das atividades econômicas. Não, né?
Quando eu altero a minha mobilidade urbana, por exemplo, faço ter mais ônibus, mais trens, mais metrô, qualquer tipo de modalidade de transporte coletivo, eu estou permitindo a mobilidade das pessoas, né? Eu estou permitindo a mobilidade das pessoas. Eu só estou tentando evitar que você tenha um caos na cidade com muitos carros particulares. C. Estimular o crescimento da indústria aeroespacial nacional com o aumento da produção de helicópteros? Não, né, galera? Aí a gente fica até pensando que o cara está meio cansado, né? Na hora de fazer essa questão, né? Imagina, helicóptero, isso é muito caro. Letra D. Melhoria da qualidade de vida urbana visando uma cidade menos poluída e com maior fluidez no trânsito? Isso aí é algo que se visa com mobilidade urbana? Claro que sim, né? Eu quero um trânsito mais fluido, eu quero um ar mais limpo. Se eu quero um trânsito mais fluido, um ar mais limpo, eu tenho que tirar carros de circulação, tá bom? E aprimorar o transporte coletivo. E, se possível, também bicicleta, né? Bicicleta. Letra E. Viabilizar o maior fluxo de veículos individuais que possuem maior autonomia. São mais compactos e menos poluentes. Essa ideia não é ruim, mas isso é caro e não atinge a grande maioria da população, tá certo? Mas mesmo assim, não funcionaria da maneira que precisa, tá bom? Valeu nessa questão. Vamos para outra. Bom, essa segunda questão ele está falando sobre déficit habitacional. Você tem que se atentar para o seguinte, o primeiro mapa ele está falando déficit absoluto, número de casas, né, de domicílios, né, o déficit em número total, números absolutos de municípios, de domicílios. O segundo mapa ele está falando de números relativos. Tá? De números relativos. Então você tem que se atentar para isso aí. Legal? Então ele fala, ó, com base na análise dos mapas, é correto afirmar que a região Nordeste é que apresenta o menor déficit habitacional relativo do país, devido aos estados da Bahia, Pernambuco e Alagoas apresentar elevado déficit absoluto. Nossa, né? Ele falou que a Bahia tem o Nordeste tem o menor déficit absoluto em função de Bahia, Pernambuco e Alagoas terem os maiores déficits absolutos. Como é que eu teria um menor déficit relativo se os estados têm um grande déficit absoluto? É incoerência total na frase dele. Letra B. Em termos absolutos, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais se destacam pelos maiores valores. Vamos lá no gráfico ver, vamos lá no mapa ver. Se você for lá no mapa, vai ver, tá. Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo têm maiores déficits absolutos. Ele poderia ter colocado a Bahia, né? Ele não colocou a Bahia, ele poderia ter colocado. Não colocou, não tem problema, tá? Enquanto Acre, Amapá, Rondônia e Roraima apresentam os menores valores. Certo. Amapá, Roraima, Acre e Rondônia têm os menores valores. Ele poderia ter colocado Mato Grosso do Sul também. Não colocou, não tem problema. Então, resposta letra B. Mas vamos ver as outras. Olha, embora a maior concentração absoluta do déficit se localize nas regiões Sul e Norte, os maiores percentuais de déficit relativo encontram-se na região Sudeste. Negativo, né, galera? A região Sudeste tem baixos índices de déficit relativo. Minas Gerais tem muito pouco, Espírito Santo tem muito pouco, Rio de Janeiro tem muito pouco, São Paulo, não um pouquinho. Letra D. O estado do Maranhão se destaca em termos de déficit habitacional no Brasil porque apresenta os maiores índices totais e absolutos de domicílios sem condições de habitação. Não me parece, ele está falando de números absolutos, né? Números absolutos é Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então está errada. Letra E. Os estados do Mato Grosso do Sul, Tocantins e Goiás apresentam déficit habitacional relativo e absoluto menor que o do Distrito Federal. Negativo. A gente pode ver que o Distrito Federal está numa situação um pouco melhor. Tá bom? Valeu! Bom, agora vamos à terceira questão, né? Uma questão sobre relação entre patentes e índice de desenvolvimento humano, não é isso? Aí ele coloca ali um texto te explicando o que é patente. Aí ele coloca uma tabela para você dizendo o seguinte, olha, que o índice de desenvolvimento da Mauritânia é 0,487, que é um índice de desenvolvimento baixo, tá? Brasil 0,744, Japão e Estados Unidos. Aí ele coloca assim, olha, percentual de patentes registradas por pessoas que moram fora do país. Então, olha só,
Na Mauritânia, todas as patentes registradas por pessoas nascidas na Mauritânia, essas pessoas estão morando fora da Mauritânia. 100% das patentes. No Brasil, 16,8% estão fora. No Japão, 1,2%. Nos Estados Unidos, 1,5% das patentes. Tá bom? Aí ele coloca, olha, a leitura do texto e dos dados do quadro permite concluir que o registro de patentes por pessoas que moram fora do seu país indica que elas têm uma condição de vida muito favorável. Não, se o cara está fora do país, indica que, na verdade, a condição de vida é ruim dentro do país. Os nascidos em países de baixo índice de desenvolvimento humano não têm demonstrado esforço para criar inovação. Horrível, né? Você vê que no Brasil tem, você vê que na Mauritânia tem, tá certo? Letra C, a emigração e saída, né, de cientistas não ocorre em países com elevado índice de desenvolvimento humano. Acontece, olha só, japoneses, 1,2% das patentes registradas por japoneses são fora do país, fora do Japão. Nos Estados Unidos, 1,5%. Então tem. Falou que não tem, tá errado. Quanto menor o número de patentes produzidas pelos cientistas, mais o país se desenvolve. Quanto menor número, mais o país se desenvolve? Não, ao contrário. Quanto maior número, mais o país se desenvolve. É diretamente proporcional. A chamada fuga de cérebros agrava a situação de dependência dos países de menor índice de desenvolvimento humano? Claro que sim, né? Por quê? O que é a fuga de cérebro? É a fuga de cientistas. São cientistas que estão indo embora do país. Entendeu? Então a produção científica não fica mais dentro do país. Isso é bom? Não, isso é horrível, né? Isso é horrível para o Brasil, por exemplo. O Brasil é um país que tem uma fuga de cérebros muito grande. Se não fosse essa fuga de cérebros, provavelmente nós já estaríamos num patamar um pouco mais elevado da nossa produção científica. Tá bom? Valeu, galera! Bom, pessoal, agora nós vamos... Vou comentar um pouquinho aqui rapidamente as questões 1 e 2 abertas que vocês fizeram aí durante o desafio. Tá? A primeira questão é uma questão a respeito do Rio de Janeiro, das Olimpíadas, que tem aquele mapa lá da região lá do município do Rio de Janeiro. Aí a pergunta número 1, a letra A dele é o seguinte, olha, aponte um fenômeno urbano descrito no texto. Qual é o fenômeno? Né? Ele está mostrando o deslocamento de pessoas, a revitalização de áreas. Isso a gente chama de gentrificação. Você sabe muito bem disso. Essa letra A se tirou de letra, eu sei disso. Letra B, ele pede, explica as principais características desse fenômeno. Né? Então, quando ele pede característica do fenômeno, ele está querendo o quê, galera? Ele está querendo que você explique o que é a gentrificação, só isso. Né? Então, gentrificação é o quê? É o processo de revitalização de áreas consideradas degradadas dentro da sociedade. Tá certo? Agora, são áreas consideradas degradadas sob o ponto de vista político-social. Tá? E econômico, tá? Político, social e econômico. Nós não estamos falando aqui de questão ambiental. Nós estamos falando de questões sociais, questões econômicas. Então, a área que está sendo ocupada por favelas, tá certo? A área que tem um comércio muito desvalorizado, numa área que deveria ser altamente valorizada. Então, você vai revitalizar essa área. É isso que se chama de gentrificação, né? Eu esquecendo a palavra gentrificação. Isso vai acabar por valorizar o espaço urbano, vai aumentar o valor dos imóveis, tá? Isso é bom? Normalmente dá muito problema, tá certo? E a letra C, ele pergunta o seguinte, ó, não estou querendo falar muito na B, porque eu vou falar na C, né? O mapa mostra que muitas remoções ocorreram ao longo de algumas das principais vias de acesso às áreas centrais da cidade, onde se concentra a maior parte delas. Mencione as implicações deste fato para a população desalojada. Galera, qual foi a população desalojada? Se você ler o texto, ele está falando de favelas, de áreas pobres. Então, qual foi a população desalojada? A população pobre. Logo, qual a implicação disso? Bom, a população foi tirada da região central do Rio de Janeiro. Ele está falando do Rio de Janeiro. Você olha para o mapa, você está vendo ali o centro do Rio de Janeiro, tá certo? Então, a população foi levada para as regiões mais distantes da região central, da região onde ela trabalhava, tá certo?
da região onde ela vivia. Então, isso vai dificultar o acesso dessas pessoas. Essas pessoas vão morar mais longe, em áreas normalmente de qualidade pior, tá certo? Ela vai ter que se deslocar todo santo dia para vir trabalhar e depois voltar para casa. Isso vai onerar o custo dela. Pessoas que tinham um pequeno estabelecimento comercial na região, em função da valorização dos imóveis, dos aluguéis, elas não vão poder, elas vão ter que ir embora, tá certo? Então, tudo isso são implicações produzidas, né, por essa gentrificação, ok? Bom, agora nós vamos analisar a questão de número 2. Ele te dá uma questão onde ele fala a respeito das cidades, tá certo? Ele está falando das lutas sociais na cidade, das lutas políticas e sociais na cidade. Aí na letra A ele fala assim, ó, mencione 3 problemas urbanos motivadores de lutas sociais. Mencionar, citar, beleza, vamos lá. Número 1, déficit habitacional. Você fez uma questão mesmo sobre isso. Déficit habitacional, tá? Então, onde você tem uma luta muito grande. Aqui no Brasil nós temos o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Tá legal? Uma outra luta, uma luta por saneamento básico, principalmente nas regiões periféricas. Uma luta por uma vida mais digna, sem violência, também nas regiões de periferia, tá certo? Uma luta por melhores qualidades de saúde, uma luta por melhores condições de educação. Estamos falando, obviamente, por aquelas pessoas que são mais impactadas, que, obviamente, é a população mais pobre. Beleza? Letra B. Cite 2 exemplos que demonstram como a cidade se tornou uma fronteira de escoamento do capital. Item difícil, né? Na época dessa prova, pô, isso aí foi os alunos sofreram muito com essa prova. Então ele quer saber o seguinte, olha, demonstre como a cidade se tornou uma nova fronteira de escoamento de capital. O que ele está falando é o seguinte, tem muito dinheiro, tá? Tem muito dinheiro. Onde que eu vou aplicar esse dinheiro? Tá certo? Então esse dinheiro, ele vai ser aplicado, ele vai ser usado, né? Ele vai ser escoado através de quê? Das instituições financeiras, bolsas de valores, tá certo? Compras de títulos do governo, a construção e especulação imobiliária, tá certo? Isso tudo tem que ser levado em conta na sua questão. Né? A questão da construção, da especulação imobiliária é a principal forma. Sobra dinheiro, o que o cara faz? Compra um apartamento. Com isso, você gera déficit habitacional. Então, isso é um problema muito sério. Tá bom? Valeu, galera! Oi, oi! Hoje eu estou aqui para comentar o desafio de língua portuguesa, as questões objetivas que foram apresentadas no final de semana. Vocês foram expostos a 2 parágrafos, um texto relativamente curto, um fragmento de texto com fonte apresentada e com 3 questões seguintes abordando alguns pontos relacionados, sobretudo, à questão da estrutura do texto, da intenção comunicativa, ou seja, da tipologia textual, bem como de algumas características comuns a essa tipologia. Bom, vamos lá. Eu trouxe de volta aqui o texto que estava lá no desafio, né? O texto era um texto que falava sobre a Carolina Maria de Jesus, é um momento excelente para falar sobre ela, em virtude de, nessa semana, ela ter completado 107 anos, ou teria completado 107 anos se estivesse viva, mas também pelo fato de ela ter recebido aí o título de doutora honoris causa, cedido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ter sido contemplada com esse título acaba sendo importante para trazer à tona de volta a obra de Carolina Maria de Jesus. Bom, o que eu apresentei, na verdade, foram 2 parágrafos que contam, de certa forma, um pouquinho da biografia dessa ilustre escritora. Eu acho que vale a pena dar uma lida antes de a gente fazer as 3 questões e comentá-las, né? Bom, no primeiro caso, ou no primeiro parágrafo, Carolina Maria de Jesus
nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 14 de março de 1914. Filha de negros que migraram para a cidade no início das atividades pecuárias na região. Oriunda de família muito humilde, a autora estudou pouco. No início de 23, foi matriculada no Colégio Allan Kardec, primeira escola espírita do Brasil, na qual crianças pobres eram mantidas por pessoas influentes da sociedade. Lá, ela estudou por 2 anos, sustentada pela senhora Maria Leite Monteiro de Barros, para quem a mãe de Carolina trabalhava como lavadeira. Bom, a própria informação de datas e lugares, né, ou na verdade, marcador locativo e marcador temporal, te ajudam muito a trabalhar com os descritores de um texto como esse, que é um texto que retoma acontecimentos, que retoma fatos da história da Carolina Maria de Jesus. Então, de cara aqui, já se delineia a que tipologia esse texto pertence, ou de que tipologia ele é exemplo. Então, é interessante que você só tire as suas últimas dúvidas agora no segundo parágrafo, mas que você já chegue no segundo parágrafo com esses marcadores locativos e temporais, inclusive conferidos também com a presença de verbos no pretérito perfeito. Tudo isso cria a construção de uma tipologia textual aí já pré-determinada para você. Lembrando que no quadro tipológico você tem narrar e poetar, mas você tem instruir, expor e argumentar. E aí você já conhece mais ou menos que essas tipologias são delineadas pelas intenções comunicativas construídas nesse texto, né? Bom, o segundo parágrafo diz que ela se mudou para São Paulo em 47, quando a cidade iniciava seu processo de modernização e assistia ao surgimento das primeiras favelas. Carolina e seus 3 filhos, João José de Jesus, Zé Carlos de Jesus e Vera Eunice, residiram por um bom tempo na favela do Canindé, sozinha. Ela vivia de catar papéis, ferros, outros materiais recicláveis nas ruas da cidade, vindo desse ofício a sua única fonte de renda. Leitora voraz de livros e de tudo que lhe caía nas mãos, logo tomou o hábito de escrever e assim iniciou sua trajetória de memorialista, passando a registrar o cotidiano do quarto de despejo da capital nos cadernos que recolhia do lixo e se transformariam mais tarde no quarto de despejo, Diários de uma Favelada, né? Livro, inclusive, adotado pelo 2º ano do ensino médio. Bom, vamos lá. A primeira questão pedia que você, considerando o texto, apontasse a tipologia a que ele pertencia. Bom, se o texto é um relato biográfico e se a intenção comunicativa parte da retomada de fatos da vida de uma pessoa, o que você tem, na verdade, é um texto cujo gênero é um relato biográfico e cujo tipo, portanto, é narrativo. Então, a questão de número 1 pede que você reconheça a tipologia narrar como a tipologia do exemplo do texto. A segunda questão já se pergunta um pouco mais sobre essa intenção comunicativa, ou seja, para além da tipologia e de uma intenção mais genérica, você é cobrado também de entender de maneira mais profunda o que isso representa para o texto. Através da leitura do texto 1, é possível inferir que se trata de um texto que assume ponto de vista contra o surgimento das primeiras favelas brasileiras no século XX. O texto não assume um ponto de vista nem contra nem a favor, porque o texto não se vincula a uma tipologia argumentativa. Na letra B, constrói uma narrativa biográfica da autora de Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus. Sim, me parece que se constrói aqui uma narrativa biográfica, no caso desse texto escrito em terceira pessoa. Na letra C, defende a importância da obra literária de Carolina Maria de Jesus como retrato de uma época no Brasil. Bom, esse texto não é uma resenha, e, embora ele fale da Carolina de Jesus e do Quarto de Despejo, ou constrói o ambiente em que ele foi escrito, ele não tem como objetivo comunicativo defender a importância. Isso seria muito comum num gênero resenha, que se vincularia também à tipologia argumentar. Eu reconheço que a apresentação de dados, de fatos, de números e de lugares, isso tudo cria a construção de um cenário narrativo. Então, não marco nem A nem C,
pelo mesmo motivo. Na letra D, apresenta dados da autora a partir da perspectiva da personagem. Olha, você poderia até confundir a ideia de apresentar dados, que comumente é do texto expositivo, com o texto narrativo. Mas aí eu acho que você já entendeu que não é a perspectiva da personagem. Ou seja, e talvez não seja legal usar a palavra personagem tão comum ao texto ficcional. Então, você está trabalhando, na verdade, com a Carolina de Jesus, ela é biografada, mas não necessariamente os fatos são contados a partir do seu ponto de vista, mas a partir do ponto de vista de uma terceira pessoa. E a letra E instrui os leitores a conhecerem o universo da escritora que foi exemplo da ascensão. Talvez a palavra instruir já te leve ao texto injuntivo, né? Aquele cujo objetivo comunicativo é fazer agir, coisa que não se confirma aí. Mantém na número 2 o gabarito de letra B, que inclusive coincide, sustenta o gabarito da questão anterior. Texto narrativo, intenção comunicativa, construir uma narrativa biográfica. Então, a gente já falou de tipo, de gênero e de objetivo comunicativo. E a nossa última questão, né, se pede para reler um fragmento pequenininho do texto. Carolina de Jesus nasceu em Sacramento em 14 de março de 14, filha de negros que migraram para a cidade no início das atividades pecuárias da região. Na questão de número 3, se pede para você observar a partícula que está em destaque. Essa partícula é uma palavra que, na verdade, essa palavra que muitas vezes exerce função de conjunção e muitas vezes de pronome. Nesse fragmento é um pronome relativo, né? Negros que migraram, negros os quais migraram. E aí se pergunta o que é correto dizer, né? Essa questão é uma questão conhecida do PISM, inclusive as alternativas flertam com a alternativa do PISM, embora o texto fosse outro, então é legal que você entenda. Numa primeira parte, sugerindo uma função intensificadora, uma função de retomada, uma função contrastiva, como se fosse uma conjunção, uma função concessiva, como também se fosse uma conjunção, e o mesmo acontece na letra E com a função consecutiva, ou seja, para introduzir oposição, concessão e consequência, talvez você usasse mesmo uma conjunção. A melhor resposta aí é a resposta de letra B, porque na verdade é a fiel à proposta do uso do que pronome relativo, né? Que evita repetir um termo, retomando a partir dessa referenciação ou dessa remissão. Então, eu tenho que como uma função de retomada, utilizado no trecho para se referir ao substantivo negros citado anteriormente, ou substantivo que o antecede, evitando repeti-lo. Uma questão clara de coesão e coerência. São excelentes questões para você se preparar para o PISM, e acredito que você tenha tido sucesso na produção delas. Um abraço para vocês e até mais com as questões discursivas. Tchau, tchau. Oi, oi. A vez das questões discursivas, né? A gente, na verdade, fez um vídeo para comentar as questões objetivas do desafio, e as questões discursivas são sobre o mesmo texto anteriormente contemplado nas questões objetivas, né? Então, vamos para as discursivas, são 3 objetivas e 2 discursivas, dessa vez a gente fazendo as discursivas. O texto é o mesmo, né? Fala sobre a Carolina Maria de Jesus, o fato de ela ter nascido em Sacramento em 14 de março de 1914, conta um pouquinho essa história de flerte da Carolina com uma educação escolar, a partir do auxílio da patroa da mãe, a maneira como ela começa a construir esse amor pela leitura, enfim, talvez esteja aí nesse primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, a gente continua com a história da Carolina, já mudando para São Paulo, já no processo migratório, em que ela vai para a favela do Canindé, e aí se conta a história dos próprios filhos, ou seja, ou se relata a existência dos filhos da Carolina, e se fala um pouco sobre como se construiu essa ideia de uma leitora voraz com o hábito de escrever, que constrói em cadernos achados no lixo, um pouco da sua história, né? Que constrói dentro da obra Quarto de Despejo Diário de uma Favelada, um pouquinho dessa história do seu cotidiano, né?
e desse amor pelos livros também, que fica muito claro para poder perceber. Bom, foram duas questões propostas, né? Ainda continuando a mesma ideia das questões objetivas, de que você, na verdade, trabalhava com um texto cuja tipologia é narrar, cujo gênero é relato biográfico e também com algumas características linguísticas. Eu acho que a grande base da prova, né, a prova do PISM, para a qual a gente tanto se prepara, o fragmento que se traz dois verbos, né, grifados, traz mais verbos, mas apenas dois grifados, mudou e iniciava, e traz uma conjunção quando, na verdade, essas estruturas grifadas vão dar origem às duas questões. A questão de número 4, observe os dois verbos destacados e indique, considerando o que se afirma no fragmento, a diferença que eles imprimem às ações, por estarem em tempos distintos de pretérito. Mudou é flexão de pretérito perfeito e iniciava é flexão de pretérito imperfeito. Veja, a pergunta passa longe de te perguntar qual é a flexão do verbo ou se restringia isso, mas a pergunta faz, na verdade, você refletir sobre o aspecto desse uso, ou seja, a intenção por trás desse uso e por trás dessa escolha. Então, a resposta também vai contemplar isso, né? O pretérito perfeito mudou, remete-se a uma ação pontual que se inicia e termina no passado. E o imperfeito é uma ação mais duradoura que se estende por um tempo. Bom, veja, o pretérito é o tempo das ações da narrativa, né? Ele é o responsável pela construção do primeiro plano, mais conhecido como cenário da narrativa, e o pretérito ele pode se dividir, sim, dentro do indicativo, em pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Aliás, 3 flexões muito usadas na narrativa para a construção desse primeiro plano, que está a serviço também de atingir a intenção comunicativa, que é retomar esses fatos, organizando esses fatos, eu acho que em 3 planos distintos, né? Bom, o pretérito perfeito é o plano inicial, o primeiro plano, aquilo que a gente fala que é o plano das ações, é ele que vai ser o responsável por construir a teia da história, né? Então, por exemplo, mudou-se é um verbo importante para a narrativa, essa ação é importante para aquilo que se conta, é uma ação que começa no passado e termina no passado, tendo tempo para começar e terminar ali de maneira estanque e pontual. O pretérito imperfeito, em iniciava, e acho que assistia, embora não esteja destacado, você indica, na verdade, ações que são rotineiras ou ações que se prolongaram dentro de uma linha do tempo. Elas começam no passado, mas você não consegue apontar a durabilidade delas, ou seja, elas se estenderam e você não consegue ser tão preciso, tão cirúrgico assim em relação ao final dessa ação. E aí, você teria o pretérito imperfeito. Para fazer o pretérito imperfeito, parece muito com o gerúndio do português, né? Que também tem seu aspecto durativo delineado. E aí, no fragmento, não tem o pretérito mais que perfeito, mas aproveitando o momento para falar dele, né? O falara, cantara, dormira, ou ainda no composto, tinha falado, tinha dormido, enfim. Você, na verdade, pode trabalhar com a flexão simples ou com a flexão dentro do processo composto. O pretérito mais perfeito, que é o passado mais remoto, né? São aquelas ações que são anteriores ainda às ações apresentadas no pretérito perfeito. É legal acostumar com isso e entender isso dentro do texto narrativo. Bom, e a questão de número 5, ainda com o mesmo texto, né? A pergunta muda um pouco. Opa, agora foi. Se pergunta sobre o conector quando, indicar a relação estabelecida por ele dentro da sintaxe, mas numa lógica semântica, e pedindo uma substituição possível por algo que seja correlacionado a ele, sem que cause prejuízo ou mudança de sentido. O quando é um articulador temporal, e aí introduz a ideia de tempo, podendo ser substituído por um outro articulador equivalente, sem que haja nenhum prejuízo no sentido pretendido e construído para o texto inicialmente. Então, quando é temporal, está longe de pedir que você escreva oração subordinada, adverbial, temporal. Esse não é nosso propósito e não é o propósito das provas atuais de língua portuguesa. Mas também dá conta, para além desse tempo que nos basta, dar conta de substituí-lo. Acho que no momento em que é bacana tomar muito cuidado com essa preposição em que precisa estar dentro dos articuladores, tá? Teve gente que substituiu por na época que e no momento que. Bom, eu preciso que a preposição esteja lá. Então, esse talvez seja o ponto mais importante aí da questão. Bom, é isso. Havia 2 questões, as outras 3 já foram comentadas. Espero que vocês tenham tido sucesso a contento. Um abraço e até o próximo desafio, né?
A galera, estou passando aqui para lembrar que o CAV tem um trabalho muito especial de recordação para o PISM 1 e PISM 2. Ela inicia sempre 2 semanas antes da prova. Então garanta sua vaga, não deixe escapar essa oportunidade para você relembrar o conteúdo do primeiro e do segundo ano do ensino médio. Valeu!